Minha casa alagou, então fui para a casa do meu filho. Sua noiva me disse: queremos privacidade, não queremos uma velha que nos dê gastos aqui. Então liguei para um antigo amor, um árabe milionário. Quando ele apareceu e disse 3 palavras, a bruxa ficou gelada. Que bom que você está aqui. Siga minha história até o final e comente de que cidade está me vendo. Assim poderei ver até onde minha história chegou. A água chegava até meus joelhos quando finalmente aceitei que havia perdido tudo. Minha casa de 30 anos, onde havia criado meu filho Lucas, onde havia chorado a morte do meu marido, onde havia guardado cada lembrança da minha vida, agora era só destroços flutuando num mar de lama marrom. Me chamo Rosa, tenho 65 anos e nunca pensei que nesta idade teria que começar do zero. A enchente havia chegado sem avisar no meio da madrugada. O som da água quebrando as janelas me acordou e quando consegui viajar já era tarde demais. Pude sair com vida e pouco mais. Minha roupa, minhas fotos, as poucas economias que tinha escondidas no colchão, tudo havia desaparecido. Os bombeiros me encontraram no teto do vizinho, tremendo de frio e choque. Quando me perguntaram se tinha algum lugar para ficar, só consegui pensar em uma opção: meu filho Lucas. Não havíamos conversado muito nos últimos meses. Desde que se casou com Amanda há 2 anos, nossas conversas haviam se tornado cada vez mais escassas e tensas. Ela sempre encontrava desculpas para que ele não viesse me visitar. E quando eu os visitava, o ambiente se sentia gelado. Mas era meu filho, meu único filho. Certamente me receberia de braços abertos depois de semelhante tragédia. O táxi me deixou na frente da casa dele no bairro nobre onde vivia com Amanda. Era uma casa linda de 2 andares, com jardim perfeitamente cuidado e 2 carros novos na entrada. Lucas havia prosperado como engenheiro e Amanda trabalhava com marketing. Viviam bem, muito bem. Toquei a campainha com as mãos trêmulas. Vesti a mesma roupa molhada da noite anterior e um cobertor que me haviam dado no abrigo temporário. Devia estar com uma aparência terrível. Amanda abriu a porta. Era uma mulher de 32 anos, loira, sempre perfeitamente arrumada. Quando me viu, sua expressão não mostrou nenhuma pitada de compaixão. Só irritação. Rosa, disse meu nome como se fosse uma palavra ruim. O que está fazendo aqui? Minha casa alagou, consegui dizer. Perdi tudo. Preciso... Lucas está no trabalho. Me interrompeu sem me convidar para entrar. Deveria ter ligado primeiro. Fiquei ali parada, sentindo como a humilhação se misturava com o desespero. Amanda, por favor, não tenho para onde mais ir. Ela suspirou dramaticamente e se fez de lado. Suponho que pode entrar, mas isso é temporário. Muito temporário. Entrei na casa que deveria ter sido meu refúgio, mas que se sentia mais hostil que a rua. Amanda me guiou até a sala e apontou o sofá. Pode se sentar aí, disse, como se estivesse me fazendo um grande favor. Mas não toque em nada e espero que entenda que isso não pode ser permanente. Lucas e eu valorizamos muito nossa privacidade. Assenti sem saber o que mais dizer. Me sentei na beira do sofá, temendo sujá-lo com minha roupa úmida. Amanda ficou ali parada, me olhando de braços cruzados. Tem seguro da casa? Muito pouco, admiti. Só o básico, não vai cobrir muita coisa. Claro que não, murmurou. Bom, terá que procurar algum programa do governo ou algo assim. Nós não podemos te sustentar. Cada palavra se cravava no meu peito como uma faca. Esta era a mulher que meu filho havia escolhido, a mulher que ele preferia à própria mãe. Quando Lucas chegou naquela noite, corri até ele esperando o abraço que tanto precisava. Ele me abraçou, mas foi um abraço rápido, desconfortável. Mãe, sinto muito pela sua casa, disse, mas seus olhos já procuravam Amanda como pedindo permissão para cada palavra. Pode ficar uns dias, disse Amanda ao Lucas, como se eu não estivesse presente. Mas precisamos conversar sobre os limites. Sabe como valorizamos nosso espaço? Lucas assentiu imediatamente. Claro, amor. Mãe entende, né? É só temporário enquanto encontra algo mais permanente. Algo dentro de mim se quebrou naquele momento. Meu próprio filho, a criança que havia criado sozinha depois da morte do pai, que havia sacrificado meus sonhos para dar tudo o que precisava, estava me tratando como um estorvo. Entendo, sussurrei, porque não tinha forças para discutir.
Naquela primeira noite, dormi no sofá da sala escutando as risadas do Lucas e Amanda vindas do quarto. Me perguntava como havia chegado a este ponto, como havia terminado sendo uma estranha na vida do próprio filho. Ao amanhecer, Amanda desceu à cozinha e me encontrou acordada, olhando pela janela. Espero que tenha dormido bem, disse com um sorriso falso, porque hoje precisa começar a procurar outros arranjos. Lucas e eu estivemos conversando e realmente precisamos que isso seja temporário. Queremos privacidade, não queremos que isso se torne uma situação permanente. Suas palavras me bateram como um tapa. Uma parte de mim queria gritar, me defender, lembrar que eu era a mãe do homem que amava. Mas outra parte, a parte cansada e quebrada, só conseguia assentir em silêncio. Enquanto Amanda preparava café só para ela e Lucas, me ignorando completamente, percebi algo doloroso, mas claro. Não era bem-vinda na vida que meu filho havia construído. Para eles, eu não era família, era só um fardo, um problema para resolver o mais rápido possível. Os dias seguintes foram um inferno silencioso que jamais pensei que teria que viver na própria família. Amanda havia estabelecido suas regras desde o segundo dia. Eu devia me levantar antes deles para não usar o banheiro quando precisassem. Podia usar a cozinha só depois das 10 da manhã, quando ela havia terminado de preparar o café da manhã para Lucas. As sobras do jantar eram minha comida, se é que sobravam. Rosa, me disse naquela manhã enquanto arrumava o cabelo perfeito na frente do espelho da entrada. Preciso que entenda uma coisa. Esta é nossa casa, nosso espaço. Lucas trabalhou muito para nos dar esta vida e eu não vou permitir que ninguém a estrague. Fiquei calada, limpando os pratos do café da manhã que haviam usado, pratos nos quais eu não havia comido nada. E outra coisa, continuou aplicando o batom com movimentos precisos. Quando minhas amigas chegarem esta tarde para o clube de leitura, preciso que não esteja por aqui. É constrangedor ter que explicar a situação. A situação, assim me chamava agora, como se fosse um problema, não uma pessoa. Lucas havia saído cedo para o trabalho, evitando meu olhar, como vinha fazendo desde que cheguei. O homem que uma vez se agarrava à minha saia quando tinha pesadelos, que chorava nos meus braços quando outras crianças zombavam dele, agora não suportava estar no mesmo cômodo comigo. Naquela tarde, obediente como um cachorro castigado, saí de casa e caminhei pelo shopping próximo. Meus pés doíam nos sapatos molhados que ainda usava, os únicos que tinha. Me sentei num banco e observei as famílias passarem, mães com seus filhos, avós que carregavam seus netos com amor, casais de idosos de mãos dadas. Me perguntei quando exatamente havia perdido meu lugar no mundo. Quando voltei ao anoitecer, Amanda estava guardando taças de vinho e pratos de queijo. Suas amigas haviam ido embora. Ah, já voltou, disse sem me olhar. Espero que tenha usado este tempo para procurar apartamentos ou algo assim. Lucas está preocupado porque isso está se alongando demais. Passaram só 4 dias, murmurei. Exatamente, respondeu como se tivesse confirmado seu ponto. 4 dias já são muitos. Nós somos jovens, Rosa. Precisamos do nosso espaço para crescer como casal, para planejar nosso futuro. Ter uma pessoa mais velha aqui o tempo todo não é saudável para nossa relação. Naquela noite, deitada no sofá que já havia começado a sentir como cama de tortura, algo estranho aconteceu. Entre a dor e a humilhação, uma lembrança começou a tomar forma na minha mente. Uma lembrança que havia enterrado há 40 anos. Rashid. Seu nome apareceu na minha memória como sussurro do passado. Rashid Alabin, o jovem empresário árabe que havia conhecido quando tinha 25 anos. Eu trabalhava como recepcionista num hotel e ele havia chegado para uma conferência de negócios que durava 1 semana. Desde o primeiro momento, houve algo entre nós. Ele era bonito, inteligente, ambicioso, mas também gentil de uma forma que me desarmava completamente. Falava português com ligeiro sotaque que me fascinava e tinha essa forma de me olhar como se eu fosse a única mulher no mundo. Durante aquela semana, nos vimos todo dia. Ele me levava para jantar em restaurantes elegantes, caminhávamos pelo parque conversando sobre nossos sonhos, medos, esperanças. Pela primeira vez na vida, me senti verdadeiramente vista, valorizada, amada.
No último dia da estadia, Rashid me pediu para ir com ele para Dubai. Rosa, disse, pegando minhas mãos entre as suas, posso te dar uma vida que nunca imaginou, mas mais que isso, posso te dar amor, respeito, um lugar onde pertença. Eu estava aterrorizada e emocionada ao mesmo tempo, mas também tinha 25 anos e vivia numa época diferente, numa família tradicional que não entenderia que eu fosse com um homem estrangeiro para um país distante. Me dê tempo para pensar, pedi. Ele me deu seu cartão pessoal. Esta é minha promessa, disse. Se algum dia mudar de ideia, se algum dia precisar de mim, me ligue. Não importa quantos anos passem, Rosa, estarei esperando. Mas nunca liguei. 2 meses depois conheci Roberto, o pai do Lucas. Era local, familiar, seguro. Meus pais o aprovaram imediatamente. Roberto era contador, tinha trabalho estável, família conhecida na cidade. Não havia aventura, não havia risco, não havia paixão transbordante, mas havia segurança. Me casei com Roberto e guardei o cartão do Rashid numa caixa com minhas lembranças mais preciosas. Quando Roberto morreu há 10 anos, encontrei o cartão entre minhas coisas e por um momento considerei ligar. Mas me pareceu ridículo. Que homem lembraria de uma mulher depois de 30 anos? O que eu tinha para oferecer a alguém depois de tantos anos de vida comum? Agora, deitada no sofá do meu filho, rejeitada e humilhada pela própria família, aquele cartão voltou à minha memória. O havia salvado da água de alguma forma. Estava na bolsa junto com minha identidade e as poucas coisas que havia conseguido resgatar. Com mãos trêmulas o tirei. Estava manchado e amassado, mas o número ainda dava para ler. No dia seguinte, enquanto Amanda estava no salão de beleza e Lucas no trabalho, disquei o número com o coração batendo tão forte que pensei que fosse sair do peito. O telefone tocou 1 vez, 2 vezes. Estava prestes a desligar quando escutei uma voz familiar, mais madura, mas inconfundivelmente ele. Alô? Rashid, sussurrei. Houve silêncio, depois respiração profunda. Rosa, disse sua voz e pude escutar o sorriso. Estive esperando sua ligação por 40 anos. As lágrimas começaram a rolar pelas minhas bochechas antes que pudesse detê-las. 40 anos. Havia dito que esteve esperando minha ligação por 40 anos? Rosa, meu amor, continuou Rashid, sua voz mais suave. Está tudo bem? Posso escutar que está chorando. Rashid, não sei por que estou te ligando, consegui dizer entre soluços. Passou tanto tempo, provavelmente nem se lembra de mim direito. Não me lembra de você? Sua risada foi calorosa, familiar. Rosa, não passou um dia em 40 anos que não tenha pensado em você. Guardei sua fotografia na minha mesa todos esses anos. Meus funcionários acham que é minha esposa que morreu. Isso me fez rir entre as lágrimas. Nunca se casou? Me casei uma vez, admitiu. Durou 3 anos. Ela era boa mulher, mas não era você. Depois disso, decidi que preferia ficar sozinho com minhas lembranças de você que tentar te substituir. Meu coração se sentiu como se fosse explodir. Durante todos esses anos, enquanto eu havia vivido minha vida comum, ele esteve pensando em mim? Me conta o que aconteceu, pediu. Algo deve estar muito errado para você me ligar depois de tanto tempo. E não me diga que não é nada, posso escutar a dor na sua voz. Contei tudo, a morte do Roberto há 10 anos, a enchente, a perda da casa e o mais doloroso de tudo, como meu próprio filho e sua esposa estavam me tratando. Com cada palavra que saía da minha boca, sentia como se estivesse liberando anos de dor acumulada. Essa mulher está te tratando assim na casa do seu próprio filho, disse Rashid quando terminei. Sua voz agora dura como aço. E seu filho permite. Ele a ama, disse fracamente. Não quero causar problemas no casamento dele. Rosa, disse Rashid firmemente, me escute bem. Você criou esse homem, deu tudo a ele, sacrificou seus próprios sonhos por ele e agora está te tratando como se fosse um estorvo. Isso não é amor, isso é covardia. Suas palavras me doeram porque eram verdade. Me diga onde está, continuou. Vou buscar você agora mesmo.
Rashid não pode, nem sabe se ainda sou a mesma pessoa que conheceu. Passaram 40 anos, sou uma velha de 65 anos. Provavelmente se decepcionaria se me visse. Rosa, sua voz ficou tão suave que tive que apertar o telefone contra meu ouvido. Para mim, sempre será a mulher mais linda do mundo. O tempo não muda o amor verdadeiro, só o torna mais forte. Agora me diga onde está. Antes que pudesse responder, escutei a chave na porta principal. Amanda havia voltado cedo do salão. Tenho que desligar, sussurrei rapidamente. Rosa, espera. Te ligo depois, prometi e desliguei justo quando Amanda entrou. Ela me olhou com desconfiança, seus olhos se movendo do telefone na minha mão para meu rosto, provavelmente inchado pelas lágrimas. Com quem estava falando? Perguntou, deixando a bolsa na mesa. Com ninguém importante, menti. Melhor assim, disse se sentando na poltrona na minha frente. Porque temos que conversar. Lucas e eu estivemos discutindo sua situação e chegamos a uma decisão. Meu estômago se contraiu. Que tipo de decisão? Você está aqui uma semana completa, começou contando nos dedos perfeitamente pintados. Uma semana em que não fez praticamente nada para resolver sua situação. Não encontrou trabalho, não procurou apartamento, não pediu ajuda do governo, nada. Amanda, tenho 65 anos. Não é fácil encontrar trabalho na minha idade. E os apartamentos que posso pagar? Isso não é nosso problema, me interrompeu. Não podemos te sustentar indefinidamente. Temos nossos próprios gastos, nossos próprios planos. Estamos pensando em ter filhos em breve e precisamos economizar dinheiro para isso. A ironia me bateu como tapa. Eles estavam pensando em ter filhos, mas não podiam mostrar compaixão pela mãe do homem que amava. O que esperam que eu faça? Perguntei. Há um abrigo para pessoas idosas no centro, disse tirando o papel dobrado da bolsa. Liguei e tem vaga disponível. Pode ficar lá enquanto procura algo mais permanente. Olhei o papel como se fosse sentença de morte. Um abrigo. Meu próprio filho queria me mandar para um abrigo. Amanda, por favor, supliquei. Só preciso de um pouco mais de tempo. Não, disse firmemente. Já fomos mais que generosos. Uma semana é suficiente. Lucas concorda comigo. Lucas concorda, repeti, sentindo como algo se quebrava definitivamente no meu peito. Claro que concorda. Ele entende que temos que pôr limites. Não podemos sacrificar nosso futuro pela sua má administração. Naquele momento, algo mudou em mim. A humilhação se transformou em raiva e a raiva se transformou em claridade. Má administração, disse, minha voz mais firme do que havia sido em dias. Amanda, perdi minha casa numa enchente. Não foi má administração, foi uma tragédia. Bom, tragédias acontecem, respondeu com frieza, mas não é nossa responsabilidade resolvê-las. Me levantei do sofá, segurando ainda o papel do abrigo na mão. Tem razão, disse. Não é sua responsabilidade. Ela pareceu surpresa pelo meu tom calmo. Na verdade, continuei, acho que tem razão sobre muitas coisas. Sobre eu não pertencer aqui, sobre vocês merecerem sua privacidade, sobre precisarem planejar seu futuro. Amanda assentiu, evidentemente satisfeita de que finalmente estivesse entendendo a razão. Mas há uma coisa em que se engana, acrescentei, me dirigindo às escadas para pegar minhas poucas coisas. Se engana ao pensar que não tem opções. Subi as escadas lentamente, deixando Amanda confusa na sala. No banheiro de hóspedes onde havia estado guardando minhas coisas, procurei na bolsa até encontrar novamente o cartão do Rashid. Desta vez, quando disquei seu número, minhas mãos não tremeram. Rosa, atendeu imediatamente. Graças a Deus, está bem? Rashid, disse-me olhando no espelho do banheiro. Pela primeira vez em semanas, vi um lampejo da mulher que costumava ser. Aquela oferta que me fez 40 anos atrás ainda está de pé? Rosa, meu amor, essa oferta estará de pé até o dia que eu morrer. Então aceito, disse, sentindo como uma sensação de poder que havia esquecido que existia, começava a fluir pelas minhas veias, mas sob uma condição, qualquer coisa. Quero que venha me buscar aqui na casa do meu filho. Quero que conheça exatamente o tipo de gente que são.
Rosa, tem certeza? Perguntou Rashid depois que dei o endereço. Não quero que se sinta desconfortável. Rashid disse, me olhando mais uma vez no espelho do banheiro. Passei uma semana me sentindo como se fosse invisível. É hora de verem exatamente quem sou. Estarei aí em 2 horas, prometeu. E Rosa, se prepare para sair daí para sempre. Quando desci as escadas, Amanda estava falando ao telefone com alguém, provavelmente fofocando sobre a carga indesejada que finalmente havia aceitado ir embora. Desligou quando me viu. Espero que tenha decidido ser razoável, disse. Ah, decidi ser muito razoável, respondi, me sentando no sofá com calma que claramente a desconcertou. Bem, o abrigo pode te receber hoje à noite se quiser. Posso te levar depois que Lucas chegar do trabalho. Não será necessário, disse simplesmente. Amanda franziu a testa. O que quer dizer? Quero dizer que alguém vem me buscar. Quem? Perguntou sua voz tomando tom suspeito. Alguma amiga? Um amigo, corrigi. Amanda riu, uma risada curta e depreciativa. Rosa, por favor, que tipo de amigo? Porque se pensa que pode trazer algum velho desesperado aqui para que te sustente, está muito enganada. Esta é uma casa respeitável. Não respondi, só sorri, o que pareceu irritá-la ainda mais. Quem é? Insistiu. De onde o conhece? É alguém que conheci há muitos anos, disse aproveitando sua óbvia irritação. Alguém que nunca me esqueceu. Ah, por favor, bufou Amanda. Rosa, seja realista. É uma mulher de 65 anos, sem casa, sem dinheiro, sem nada para oferecer. Que tipo de homem iria carregar isso? Suas palavras teriam sido devastadoras uma semana atrás. Agora só me fizeram sorrir mais amplamente. Suponho que descobriremos em breve, disse. Lucas chegou em casa 1 hora depois, enquanto Amanda me interrogava sobre meu misterioso amigo. Quando entrou pela porta, Amanda correu até ele imediatamente. Sua mãe perdeu completamente o juízo. Disse antes que ele sequer tirasse o paletó. Diz que alguém vem buscá-la. Provavelmente seja algum golpista que se aproveita de mulheres idosas vulneráveis. Lucas me olhou com mistura de cansaço e exasperação. Mãe, do que Amanda está falando? Um amigo vem me visitar, disse tranquilamente. Que amigo? Perguntou Lucas. Mãe, você não conhece ninguém com dinheiro. Se alguém está te prometendo coisas, provavelmente é golpe. A forma como disse, você não conhece ninguém com dinheiro, me doeu, mas também me fortaleceu. Meu próprio filho havia presumido que eu era tão insignificante que ninguém de valor poderia estar interessado em mim. Já veremos, foi tudo o que disse. Exatamente às 6 da tarde, escutamos o som de motor muito silencioso parando na frente da casa. Amanda correu à janela da sala e ficou gelada. O que é isso? Murmurou. Me levantei e olhei pela janela. Uma limusine preta brilhante estava estacionada na entrada, tão comprida que ocupava o espaço de 2 carros. Um motorista uniformizado havia saído e estava abrindo a porta traseira. Do carro saiu Rashid. Mesmo depois de 40 anos, meu coração pulou uma batida quando o vi. Tinha 67 anos agora, cabelo completamente grisalho, mas continuava sendo o homem mais elegante que já havia visto. Vestia terno que provavelmente custava mais que o salário mensal do Lucas, sapatos de couro italiano que brilhavam sobre o sol da tarde, e se movia com confiança de homem que sabia exatamente qual era seu lugar no mundo. Quem é esse? Sussurrou Amanda, sua voz agora muito diferente. Esse, disse, me dirigindo à porta, é Rashid. Abri a porta antes que ele tocasse a campainha. Quando nossos olhos se encontraram, foi como se 40 anos desaparecessem num segundo. Rosa, disse suavemente, pegando minhas mãos nas suas. Atrás de mim, escutei Amanda fazer som abafado. Rashid, sussurrei sentindo como as lágrimas começavam a se formar nos olhos. Veio. Te disse que estaria esperando, disse beijando suavemente minhas mãos. 40 anos não são nada quando se trata de amor verdadeiro. Com licença, a voz de Amanda soou atrás de mim, agora estranhamente aguda. Vocês? Rashid olhou por cima do meu ombro para Amanda e Lucas, que haviam aparecido na entrada. Sua expressão mudou imediatamente, se tornando fria e calculista.
Sou Rashid Alabim, disse com voz que poderia congelar água. E vocês devem ser a família que tem cuidado da Rosa. A forma como disse cuidado deixou claro exatamente o que pensava sobre como me haviam tratado. Oh, senhora Alabim, disse Amanda, sua voz agora doce como mel. Que prazer conhecê-lo. Sou Amanda, esposa do Lucas, filho da Rosa. Estivemos muito preocupados com ela. Rashid me olhou e pude ver a raiva controlada em seus olhos. Preocupados? Repetiu lentamente. Sim, continuou Amanda, claramente sem perceber o perigo. Foi tão difícil para ela depois de perder a casa. Tentamos ajudá-la da melhor forma que pudemos, mas ela tem tantas necessidades especiais na idade dela. Lucas assentiu. Foi um ajuste para todos nós, acrescentou como se fosse grande fardo. Rashid escutou em silêncio, estudando-os como o falcão estuda suas presas. Entendo, disse finalmente. Rosa, poderia me mostrar onde tem dormido? Na sala, disse baixinho. Na sala? Repetiu Rashid. No sofá, esclareci vendo como sua mandíbula se contraía. Claro, teríamos preferido dar um quarto a ela, Amanda se apressou a dizer, mas esta é uma casa pequena e precisamos do nosso espaço para nossa privacidade. Privacidade, terminei por ela. Sim, me explicaram muitas vezes. Rashid me olhou por longo momento. Depois se dirigiu a Lucas e Amanda com um sorriso que não chegou aos olhos. Que sortudões são, disse lentamente, de Rosa ter decidido aceitar meu convite. Seu convite? Perguntou Lucas. Sim, disse Rashid passando o braço ao redor da minha cintura, de forma que me fez sentir protegida pela primeira vez em semanas. Rosa vai comigo. Na verdade, vai se casar comigo. O silêncio que se seguiu foi tão completo que se poderia ter escutado cair um alfinete. Amanda foi a primeira a recuperar a fala. Casar, gaguejou. Mas vocês mal se conhecem. Quero dizer... Nos conhecemos há 40 anos, disse Rashid calmamente, e estive esperando todo esse tempo para dar a Rosa a vida que merece. Depois, se virando para mim com expressão completamente diferente, cheia de ternura, acrescentou, está pronta para ir para casa, meu amor? Sim, disse olhando diretamente nos olhos do Rashid, estou pronta. Mas antes que pudesse me mover, Amanda praticamente se jogou para a frente, seu rosto transformado por sorriso desesperado que não havia visto em toda a semana que vivi na casa dela. Oh, mas que maravilhoso! Exclamou com voz tão falsa que até o motorista do Rashid a olhou com nojo. Rosa não nos havia contado que tinha um pretendente tão distinto? A palavra pretendente saiu da sua boca como se fosse algo divertido, como se a ideia de alguém estar genuinamente interessado em mim fosse absurda. Rashid não sorriu. Não sou pretendente, disse com voz glacial. Sou o homem que ama a Rosa e que veio resgatá-la desta situação. Resgatá-la? Repetiu Lucas, finalmente encontrando a voz. Senhor, acho que há mal entendido. Minha mãe não precisa ser resgatada. Nós estamos cuidando dela. Estão cuidando? Rashid repetiu lentamente, como se estivesse saboreando as palavras. Interessante definição de cuidado. Se aproximou da sala e olhou o sofá onde havia estado dormindo por uma semana. Os cobertores estavam dobrados num canto. Meu travesseiro era só almofada decorativa. Então aqui é onde dormiu a mulher que criou seu filho? Disse Rashid se virando para Lucas. Num sofá, como hóspede indesejada. Bem, é que nós... Começou Amanda, mas Rashid a interrompeu levantando a mão. Por favor, não diga mais nada, disse. Cada palavra que sai da sua boca torna tudo isso pior. Depois se dirigiu a mim, sua voz imediatamente ficando suave. Rosa, tem coisas para pegar? Só minha bolsa, disse. Não tenho muito mais. Claro que não, murmurou Rashid e pude ver a raiva ardendo em seus olhos. Há quanto tempo está dormindo neste sofá? Uma semana, respondi honestamente. Uma semana completa, sua voz se elevou ligeiramente. E em todo esse tempo, nunca ofereceram um quarto apropriado?
Senhor Alabim, disse Amanda, sua voz agora trêmula. O senhor não entende. Esta é casa pequena e nós... Entendo perfeitamente, cortou Rashid. Entendo que esta mulher perdeu sua casa numa tragédia e veio à família buscando refúgio. Entendo que vocês a fizeram sentir como fardo. Entendo que a trataram como se fosse problema para resolver rapidamente. O silêncio que se seguiu foi tenso. Pude ver como Amanda e Lucas trocavam olhares nervosos. Mas o que não entendo, continuou Rashid, é como o filho da Rosa pôde permitir que isso acontecesse. Lucas ficou vermelho. Senhor, o senhor não conhece toda a história. Não conheço? Rashid se aproximou de Lucas e, embora não fosse homem especialmente alto, sua presença enchia o cômodo. Me conte então, qual é a história que justifica tratar sua própria mãe como se fosse estranha e indesejada? Lucas abriu e fechou a boca como peixe fora d'água. Nós estávamos tentando ajudá-la a encontrar solução permanente, gaguejou. Solução permanente? Repetiu Rashid. Como? Mandá-la para abrigo? Meu coração pulou uma batida. Como Rashid sabia sobre o abrigo? Amanda empalideceu. Como? Rosa me contou tudo, disse Rashid simplesmente. Cada humilhação, cada comentário cruel, cada momento em que a fizeram sentir como se não tivesse valor. Se virou para mim e estendeu o braço. Vamos, meu amor, já sofreu o suficiente aqui. Mas Amanda, num ato de desespero que me surpreendeu até a mim, correu até Rashid. Espere, gritou. Não pode levá-la assim, somos família dela. Rashid parou e se virou lentamente para ela. Família, repetiu. É isso que acham que são? Claro que sim, disse Amanda, lágrimas começando a brotar dos olhos. Rosa, diga a eles, diga que tratamos você bem. Olhei Amanda, depois Lucas, que permanecia de pé atrás da esposa como se quisesse desaparecer. Amanda disse calmamente, você me disse que queria privacidade. Me disse que não queria uma velha dando gastos na sua casa. Me tratou como se fosse fardo, problema para resolver. Eu nunca disse isso, mentiu desesperadamente. Sim, disse, e muito mais. Rashid se aproximou de Amanda e quando falou sua voz foi tão fria que me deu arrepios. Senhora, vou dizer algo que lembrará pelo resto da vida, disse lentamente. Esta mulher que trataram como lixo é a mulher mais valiosa que conheci. Ela criou sozinha seu filho depois que o marido morreu. Sacrificou seus próprios sonhos para dar tudo o que ele precisava. E quando mais precisava dela, vocês a jogaram fora como saco de lixo. Amanda começou a soluçar. Mas aqui está a ironia, continuou Rashid. Ao rejeitá-la, ao fazê-la sentir que não tinha valor, vocês deram o maior presente que poderiam ter dado. Que presente? Sussurrou Lucas. Rashid sorriu, mas não foi sorriso gentil. Me devolveram ela. Se virou para o motorista que havia estado esperando pacientemente junto à limusine. James, por favor, ajude a senhora Rosa com a bolsa. Claro, senhor, respondeu James, se aproximando de mim com um sorriso genuinamente caloroso. Será uma honra, senhora. Enquanto James pegava minha bolsa, Amanda se aproximou desesperadamente. Rosa, por favor, não pode ir assim. Pense no Lucas, é seu filho. Me detive e olhei Lucas pela última vez. Tem razão, Amanda. Lucas é meu filho. O criei, o amei, dei tudo o que tinha. Mas o homem que está parado ali, o homem que permitiu que me tratasse como tratou, esse não é o filho que criei. Lucas finalmente falou, sua voz quebrada. Mãe, por favor, podemos resolver isso? Podemos começar de novo? Não, Lucas, disse suavemente. Não podemos. Tomou sua decisão e eu tomei a minha. Rashid me ofereceu o braço e eu o peguei sentindo imediatamente sua força e apoio. Esperem, disse Amanda, sua voz agora histérica. Vocês nem sequer se conhecem de verdade. Passaram 40 anos. Vão se casar com alguém que é praticamente um estranho? Rashid parou mais uma vez e me olhou. Rosa, quer contar quem sou ou prefere que eu faça? Sorri, sentindo sensação de poder que não havia experimentado em anos. Rashid é CEO da Alabim International, tem escritórios em 15 países.
Sua empresa vale aproximadamente 500 milhões de dólares. As mandíbulas de Amanda e Lucas literalmente se abriram. E mais importante que isso, continuei, é o único homem que me amou o suficiente para me esperar por 40 anos. 500 milhões, sussurrou Amanda. Mas isso não é o que importa, disse Rashid firmemente. O que importa é que Rosa merece ser amada, respeitada e valorizada, algo que vocês claramente nunca entenderam. Começamos a caminhar para a limusine, mas Amanda correu atrás de nós. Rosa, por favor, não sabíamos, se soubéssemos que ele... Me detive e me virei para ela. Que tinha dinheiro. Esse é exatamente o ponto, Amanda. Seu respeito por mim não deveria depender do que posso oferecer. Por favor, nos deem outra chance, suplicou, se ajoelhando na entrada da própria casa. Rashid olhou para baixo para Amanda com mistura de nojo e pena. Senhora, a única razão pela qual não estou fazendo algo mais drástico sobre como trataram Rosa é porque ela não me permitiria. Mas se alguma vez, e digo alguma vez, tentarem contatá-la ou fazê-la sentir culpada por esta decisão, se enfrentarão comigo. As 3 palavras que saíram da sua boca depois foram pronunciadas em árabe, mas o tom era inequivocamente ameaçador. Amanda ficou gelada, como se tivesse entendido perfeitamente a mensagem sem precisar de tradução. 6 meses depois, acordei numa cama que era maior que toda a sala onde havia dormido na casa do Lucas. Os lençóis eram de seda egípcia, as cortinas filtravam suavemente a luz da manhã e pude escutar o som distante do oceano da varanda do nosso quarto. Nosso quarto? Ainda me custava acreditar que esta vida fosse real. Rashid já havia se levantado, como era seu costume. O encontrei na varanda tomando café turco e lendo notícias no tablet. Quando me viu, sorriu com aquele sorriso que havia estado esperando por 40 anos. Bom dia, senhora Labim, disse se levantando para me beijar suavemente. Senhora Labim. Havíamos nos casado há 3 meses, numa cerimônia pequena, mas linda no jardim da nossa casa em Búzios. Eu havia usado o vestido de seda cor marfim, que Rashid mandou fazer especialmente para mim. Não houve convidados da minha família. Bom dia, meu marido, respondi, ainda curtindo a sensação dessas palavras na boca. Me serviu café numa xícara de porcelana fina e nos sentamos juntos para olhar o oceano. Esta havia sido nossa rotina nos últimos meses e nunca se tornava menos mágica. Como se sente? Me perguntou como fazia toda manhã. Era pergunta simples, mas significava tudo, porque pela primeira vez em décadas, alguém realmente queria saber como me sentia. Feliz, disse simplesmente, mais feliz do que pensei que poderia voltar a ser. Rashid pegou minha mão e a beijou suavemente. Tenho algo para você, disse. Já me deu demais, protestei. Era verdade. Nos últimos meses me havia acumulado de presentes, atenções e, mais importante que tudo, amor incondicional. Isto é diferente, disse tirando um envelope da sua robe. É do Lucas. Meu coração parou por momento. Lucas escreveu? Tem estado escrevendo toda semana pelos últimos 4 meses, admitiu Rashid. Não te dei porque pensei que precisava de tempo para se curar. Peguei o envelope com mãos ligeiramente trêmulas. Leu elas? Só a primeira para me certificar de que não era para fazer você se sentir culpada. Depois disso, não são para mim. Abri o envelope. A letra do Lucas enchia 2 páginas completas. Querida mãe, começava. Sei que provavelmente não quer ler isto, mas preciso que saiba que Amanda e eu nos separamos. Deveria ter acontecido há muito tempo, mas precisei perder o mais importante na minha vida para perceber quanto havia perdido. Continuei lendo, sentindo como as emoções se agitavam no meu peito. Tenho feito terapia, continuava a carta. O terapeuta me ajudou a entender que não fui só marido fraco, mas também filho covarde. Te falhei quando mais precisou de mim e não há desculpa para isso. Sei que agora está feliz com Rashid e fico contente sabendo que alguém está te dando o amor e respeito que sempre mereceu. Não te escrevo para pedir que volte ou me perdoe. Escrevo porque precisava saber que finalmente entendi o que perdi.
As lágrimas começaram a rolar pelas minhas bochechas. Sempre foi a melhor mãe que filho poderia pedir, e eu fui o pior filho que mãe poderia ter. Isso é algo que terei que viver pelo resto da vida. Se algum dia puder encontrar no seu coração espaço para mim outra vez, estarei esperando, mas se não puder, entenderei completamente. Te amo, mãe, e sinto não ter demonstrado quando importava. Deixei a carta no colo e olhei para o oceano, sentindo mistura complexa de emoções. O que pensa? Perguntou Rashid suavemente. Não sei, admiti. Uma parte de mim ainda está machucada, mas outra parte é mãe dele. Sempre serei mãe dele. Rashid assentiu. O que decidir está bem, mas quero que saiba uma coisa. Nunca mais permitirei que ninguém te trate como te trataram. Isso inclui Lucas. Sei, disse apertando sua mão, e isso me faz sentir segura de qualquer decisão que tome. Mais tarde naquele dia, enquanto Rashid estava numa ligação de negócios, me sentei na minha escrivaninha no nosso escritório e escrevi minha própria carta. Querido Lucas, escrevi. Recebi sua carta. Recebi todas suas cartas. Fico contente sabendo que finalmente entendeu o que aconteceu, embora me doa que tenha sido preciso me perder para se dar conta. Isso diz algo sobre o pouco que me valorizava. Não estou pronta para te ver ainda. Pode ser que nunca esteja pronta, mas quero que saiba que não te odeio. Estou decepcionada, machucada, mas não te odeio. Amanda já não faz parte desta equação. Ela mostrou seu verdadeiro caráter e você escolheu protegê-la em vez de me proteger. Essa escolha tem consequências. Se algum dia decidir que quer tentar reconstruir algo comigo, terá que ser nos meus termos. Não sou mais a mesma mulher que era há 6 meses. Encontrei meu valor, encontrei minha voz e encontrei meu lugar no mundo. Mas por agora preciso que me deixe em paz. Quando e se estiver pronta, te contatarei. Sua mãe, Rosa. Naquela noite, Rashid e eu fomos jantar no nosso restaurante favorito na Orla. Era lugar elegante, mas aconchegante, onde o pessoal nos conhecia pelo nome e sempre nos dava a mesa com melhor vista para o mar. Enviou a carta? Perguntou Rashid enquanto compartilhávamos garrafa de vinho. Sim, disse. É bom ter colocado limites. Me sinto orgulhoso de você, disse. Cresceu tanto nesses meses. É fácil crescer quando alguém acredita em você, respondi. Rashid levantou a taça. Aos novos começos, disse. Aos novos começos, repeti, batendo minha taça na dele. Enquanto bebíamos, olhei ao redor do restaurante. Havia casais de todas as idades, famílias comemorando aniversários, grupos de amigos rindo juntos. Vida normal, feliz, cheia de amor e respeito mútuo. Por anos havia acreditado que minha vida havia terminado quando Roberto morreu. Havia aceitado que meus melhores dias haviam passado, que só me restava existir nas margens da vida de outras pessoas. Como estava enganada. No que pensa? Perguntou Rashid, notando minha expressão pensativa. Em como Amanda tinha razão sobre uma coisa, disse. Rashid franziu a testa. Sobre o quê? Disse que eu era uma velha e tinha razão. Sorri diante de sua expressão alarmada. Mas o que não entendia é que ser velha não significa que não tenha valor. Significa que tem experiência, sabedoria e liberdade para escolher quem merece seu tempo e amor. Rashid sorriu. É a velha mais linda e sábia que conheço, disse. E você é o velho mais paciente do mundo, respondi. Me esperar 40 anos? Os 40 anos mais valiosos da minha vida, me interrompeu, porque me trouxeram de volta para você. 2 anos depois, recebi outra carta do Lucas. Desta vez, Rashid me entregou imediatamente. Querida mãe, dizia, passaram 2 anos desde que se foi. Estive trabalhando em mim mesmo todo esse tempo. Me divorciei da Amanda há 1 ano e meio. Vendi a casa onde tratamos você tão mal porque não conseguia suportar viver lá com essas lembranças. Sei que disse que me contataria quando estivesse pronta, mas precisava te escrever mais uma vez para dizer que aprendi a viver com as consequências das minhas decisões. Já não te escrevo esperando resposta, te escrevo porque é minha mãe e te amo. Soube que é feliz e isso é tudo o que importa. Merece toda a felicidade do mundo. Seu filho que te ama, Lucas. Desta vez não chorei quando li a carta, só senti uma espécie de paz tranquila.
O que pensa? Perguntou Rashid. Acho que está aprendendo, disse. Mas também acho que algumas lições chegam tarde demais. Acha que algum dia vai responder? Talvez, disse. Mas já não é prioridade para mim. Minha prioridade agora é você. Nossa vida juntos, nossa felicidade. Rashid me abraçou. Te amo, Rosa Labim. Te amo também, meu marido. Enquanto o sol se punha sobre nosso jardim, percebi que havia aprendido a lição mais importante da minha vida. Nunca é tarde demais para escolher a felicidade. Nunca é tarde demais para exigir respeito. E nunca, nunca é tarde demais para o amor verdadeiro. Aos 67 anos, finalmente havia encontrado meu lar. A história que acabaram de escutar foi modificada em nomes e lugares para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Não contamos isto para julgar, mas com a esperança de que alguém escute e pare para refletir. Quantas mães estão sofrendo em silêncio dentro do próprio lar? Eu realmente me pergunto. Se estivessem no meu lugar, o que fariam? Escolheriam calar para manter a paz ou se atreveriam a enfrentar tudo para recuperar sua voz? Quero saber sua opinião, porque cada história é como vela que pode iluminar o caminho de alguém mais. Deus sempre abençoa e estou convencida de que a coragem nos leva a dias melhores. Enquanto isso, na tela final, deixo 2 das histórias mais queridas do canal. Tenho certeza de que vão surpreendê-los. Obrigada por terem ficado comigo até este momento.